Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Conexão Evolu, o canal que te conecta aos melhores profissionais da área da beleza e também da consultoria de imagem. E hoje eu trago aqui uma história de uma profissional que vai te inspirar. Então fique até o final, curta esse vídeo e também comente, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar definitivamente a história da sua carreira profissional. Eu entrevisto a Kathleen Caroline, que é uma profissional que, assim como muitos, estava já desistindo da profissão da área da beleza. Mas um estudo fascinante fez com que ela mudasse de ideia, desse a volta por cima, para que hoje ela possa estar aqui contando história que nos inspira e que nos fascina. Kathleen vai nos contar a sua história de superação e de transformação profissional e como o método Chroma Eye fez com que ela não só revivesse a sua paixão, mas também elevasse o seu nível profissional a maiores patamares. Então, fique conosco até o final. Então, Kathleen, olha só, para nós iniciarmos essa entrevista, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz pela sua participação. Você é uma das nossas pupilas aqui no Instituto Evolu, e isso me traz, assim, um grande sentimento de valia, de que realmente nós estamos no caminho certo e que nós estamos cada vez mais validando este curso, na verdade. E aí, se apresenta para a gente, fala do seu nome, sua profissão, seu trabalho, qual é o seu carro-chefe, enfim, o microfone aí é totalmente seu, tá bom? Então, primeiro eu quero te agradecer por ter me convidado. É sempre uma honra conversar com você aqui, né, com o Instituto. Eu me chamo Kathleen, eu atuo como consultora de cores atualmente, né? Iniciei como consultoria de imagem, mas como a consultoria de cores, de fato, era o que mais eu conseguia ver aquela aplicação imediata, o resultado imediato, foi onde eu quis me aprofundar ainda mais. Eu atuo hoje como consultora de cores e estou indo também para o visagismo. Então, eu agora, né, antes eu atuava como consultora de cores com análise dos tecidos, né, que é aquele método tradicional, mas senti um pouco essa insegurança na assertividade do método, por ele ter muitas interferências, né? Então, interferência de cor, de luz, então eu me sentia na obrigação de entregar um resultado real. E aí isso às vezes me dava aquela insegurança de será que é realmente isso? Será que não tem alguma luz interferindo no resultado, uma cor interferindo no resultado? E aí eu busquei realmente por um método que me trouxesse essa assertividade, essa segurança, né? E daí foi através do método Chroma Eye que eu consegui achar essa objetividade, entregar essa cartela com precisão, né? De entender que não é isso e não tem como ser outra coisa, porque tá ali, tá estampado na cliente. Não é mais um efeito, né? É algo que tá ali. Então, hoje, o meu carro-chefe é a análise de coloração pessoal, e é o que eu mais gosto de aplicar. Eu acredito que é o que mais dá um resultado rápido, que a cliente já sai da consultoria já sabendo o que vai fazer, sabendo quais mudanças ela vai aplicar. Então, isso realmente é o que enche meus olhos, assim. Perfeito. Kathleen, como foi para você ter se permitido fazer a formação Chroma Eye, a gente? Como foi para você? Como era antes o seu pensamento, antes da formação? O que que você pensava sobre, nossa, fazer análise de coloração pessoal através da íris? E como foi depois que você fez a formação? Qual era o pensamento Kathleen antes da formação e o pensamento Kathleen depois da formação? Depois da formação. Fala para mim. Então, antes da formação Chroma Eye, eu vinha com o pensamento de ter um pensamento de cara, tomara que isso realmente funcione, tomara que seja aquilo que vai me trazer essa segurança, aquilo que vai me trazer a confiança no método, aquilo que vai fazer eu voltar realmente para a consultoria com uma segurança, com uma confiança. Não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero entregar. Depois da formação Chroma Eye, eu saí ainda mais é, convicta de que eu fiz a escolha certa. Porque durante toda a formação, eu saía assim da formação, eu saía das aulas em êxtase, assim. Eu chegava pro meu marido e falava, nossa senhora, que formação incrível. Eu falei, o professor fala tudo dos mínimos detalhes, desde de como é formado, de como a gente enxerga a cor, de como, sabe, tudo isso que eu não tinha nos meus
nos meus cursos anteriores, eu consegui ter ali. E isso para mim foi incrível, entender o porquê das coisas, entender o método por trás do método, né? Entender realmente como funciona antes de entregar de fato aquilo, né? Porque era muito superficial eu entregar simplesmente sei lá, falar de uma combinação de cores para cliente. Você pode fazer uma combinação complementar. Só que, beleza, mas por que que ela pode fazer uma combinação complementar? O que que é uma combinação complementar, né? Por que que isso funciona? Por que que não funciona? Funciona para ela? Não funciona para ela? Então, entender essas coisas foi o que, assim, fez eu sair desse curso realmente 100% segura, sabe? E entender que eu fiz a escolha certa e de que agora realmente eu estou no caminho para ter cada vez mais segurança, confiança e entregar um resultado assertivo para cliente. Então, eu saí realmente da formação para uma AI muito satisfeita, superou minhas expectativas, na verdade. Bom, Kathleen, olha só, legal ouvir você falando isso, porque é uma das preocupações que eu tenho no curso. Esta é uma das preocupações que eu tenho, né? De fazer com que a minha aluna entenda como o cérebro processa as informações de cores, o que é realmente cor a partir dessa onda eletromagnética, ou seja, da luz, tá? Mas tem uma pergunta que eu quero te fazer. Antes de você ter consciência de todas essas informações, isso no seu racional fazia falta para você ou não? Como era antes de você saber destes processos de cor de uma forma minuciosa? Isso fazia falta para você? Você tinha essa consciência racional ou não? Ou na verdade você fazia uma análise de cores, sentia que faltava alguma coisa, mas de repente não sabia o que era? Fala um pouquinho sobre essa questão, por favor. Então, antes de fazer a formação Chromai, eu tinha essa insegurança e a falta dessas informações me gerava, na verdade, essa insegurança. A falta de saber o, o início, de saber como funciona aquilo, isso me trazia bastante insegurança. Isso foi até um dos motivos que fizeram eu dar uma pausa na coloração pessoal, né? Eu fiquei praticamente um ano sem atender, muito por conta dessa falta de informação, né? Dessa falta de clareza sobre o porquê das coisas, né? Beleza, passava os tecidos, via ali a reação e tal, mas eu sempre gostei de ir a fundo, eu sempre gostei de saber as coisas no detalhe, né? Eu sempre gostei de entender realmente porquê daquilo ali, né? Não simplesmente saber que aquilo ali é aquilo ali, mas eu queria saber o porquê, né? Então, isso me gerava, eu sentia muita falta e me gerava muita insegurança. Então, foi essencial realmente para eu conseguir ter essa segurança de eu saber o porquê das coisas, de eu saber o porquê que aquilo funciona. E ter essa convicção através da Iris, para mim faz muito sentido, porque é algo que não tem como não ser. Não tem como, por exemplo, o que está nos meus olhos não harmonizar com o restante de mim. Porque a gente foi feito de forma perfeita. Então, para mim, faz muito sentido que a gente analise aquilo que já está aqui e não talvez a reação, né, de uma cor. Claro, a gente vai ter a reação das cores, mas para eu ter essa assertividade, isso faz mais sentido para mim, de eu analisar a estrutura, aquilo que já está em mim, né? Então, aquilo que já está em mim faz muito sentido porque a gente, como um todo, foi feito de forma perfeita. Então, para mim, isso não tem discussão. Aquilo que está no meu olho é realmente, que tá aqui na minha íris, né? É realmente aquilo que harmoniza comigo. Porque tá em mim, então não tem como fugir, né? Então, eu sentia muito essa falta, assim, desse conhecimento mais profundo. Eu gosto de coisas mais profundas, então esse conhecimento mais a fundo foi o que me ajudou a conseguir voltar agora para a coloração pessoal com muito mais alegria, assim, de divulgar o método, sabe? Bom, que ótimo. Kathleen, olha só, diante desta facilidade que o método proporciona, qual seria um outro ponto positivo? Eu vou falar assim, Uhum. você vê na metodologia que difere a metodologia Chromai das outras formações. Qual é o outro ponto, assim, que você vê que é vantajoso, que foi propício, que foi legal da formação, além Então, da assertividade? um dos outros pontos também da formação Chromai
me atraiu foi o fato de eu conseguir atender de forma online, né? Atender de forma presencial me gerava uma certa limitação e, e eu queria mais, né? Eu queria, né? Quero, né? Crescer, eu quero conseguir atender mais pessoas. Então, a gente sabe que hoje o trabalho online é o que nos permite mais isso, né? Que a gente não fique preso à nossa região e a gente consiga realmente expandir para todo lugar do mundo, né? Então, essa possibilidade de ter o atendimento online também foi uma das coisas que me chamou bastante atenção na formação, no método. Perfeito. Como você descreve o método Chromai? Como você o descreveria, enfim, ou como você o descreve? Eu descrevo o método Chromai como um método inovador, só que ao mesmo tempo ele é muito atemporal, porque para mim não é algo que vai se passar com o tempo, daqui a pouco não vai ter um outro método, vai ter um outro jeito. Para mim ele é atemporal, porque é como eu falei anteriormente, é aquilo que já está na gente. Uhum. Então, por mais que exista outros métodos, eu acredito que esse método ele se mantém fiel, porque é algo que realmente está aqui, é a análise que a gente faz daquilo que já existe na gente. Então, para mim, o método Chromai, ele é realmente, ao mesmo tempo que ele é inovador, ele é atemporal, porque ele inovador pelo sentido de que, né, a gente está acostumado aos tecidos ali, né, ao método mais tradicional aqui no Brasil, mas ele é atemporal porque a gente não muda com o tempo, o que tá, né? A gente não vai mudar com o tempo. O que tá na minha íris não vai mudar com o tempo. Então, isso para mim é algo também que me enche, que brilha os meus olhos, porque não tem como daqui a um tempo a gente ter um resultado diferente ou um método diferente que vai trazer uma informação diferente, porque é aquilo que está na gente. Então, eu acredito que seria isso. Perfeito. Diante dessa fala, Kathleen, eu quero te perguntar quais os pontos positivos da metodologia Chromai que você viu e que mais te chamou a atenção. Os pontos positivos da metodologia Chromai, para mim, foi o contato, principalmente, né, esse contato bem próximo contigo, né, com o professor, pelo fato da gente conseguir é, tirar nossas dúvidas ali na hora, da gente conseguir fazer junto, né, é muito mais, a gente consegue aprender muito mais quando a pessoa está ali, né? Orientando, tirando tua dúvida, te mostrando onde que você está errando, te mostrando aonde você está acertando, porque isso é importante também para a gente, isso vai gerando uma confiança, né, na gente ali no decorrer do nosso trabalho. Então, esse contato próximo, para mim, é um dos pontos chaves, assim, né? Então, eu acredito que, por mais que seja uma formação online, que às vezes a gente pode ter a ideia de que, uma formação online não vai, talvez, entregar tudo aquilo que um presencial entrega, acho que é muito pelo contrário, né? Eu adquiri muito mais conhecimento e muito mais confiança em praticar esse conhecimento do que quando eu tive um curso presencial, por exemplo. Né? Eu tive muito mais embasamento, eu tive muito mais conhecimento através da formação Cromai do que quando eu fiz presencial, que foram ali, né, dias ali presencialmente. Então, para mim, esse contato próximo, para mim, é o ponto-chave, é o que faz a diferença mesmo. A gente conseguir ter esse acompanhamento até depois do curso, né? Eu mesmo te mandei ali algumas mensagens, né? Pedindo orientação, é, confirmando mesmo se eu estava no caminho certo. E você sempre ali, sempre muito solícito também, sempre me ajudou. Então, acho que para mim, esse contato direto faz toda a diferença. É o maior diferencial que eu vejo, assim. Ai, que bom, fico feliz. Kathleen, olha só. E, bom, deixa eu formatar aqui uma pergunta na minha cabeça. De todos os conteúdos que tivemos, porque passamos por vários conteúdos, certo? Uhum. O que te chamou mais atenção? Teve algum que você falou assim, nossa, uau, eu não conhecia sobre este conceito, não sabia que era assim que funcionava, ou enfim, ou na parte de cabelo, o que que te chamou mais atenção assim? Teve um Então, ponto ou alguns pontos, não sei. várias coisas me chamaram a atenção, né? Porque eu vim realmente com bastante expectativa e, e as expectativas foram superadas, assim, né? Então, todos os pontos que eu acho importante da coloração pessoal,
eu consegui ter mais clareza ali, né? Por exemplo, cor de cabelo, como orientar na questão da maquiagem, contraste pessoal. Então, todos esses pontos que são fundamentais ali na hora da análise, de a gente entender, para a gente poder passar para cliente, para mim, assim, foi muito mais claro durante a formação. E uma das coisas que eu não tinha, que eu não tive em outras formações e que a gente teve ali na formação, foi entender mais sobre as cores, de fato. Sobre como a gente enxerga a cor, né? O que é a cor, como que... Eu saí, assim, da aula de cores, assim, e queria falar para para todo mundo, tu sabia que era assim, tu sabia que era tá? Então, assim, para mim, essa questão de entender realmente como funciona as coisas, sabe? O embasamento ali, a base de tudo, isso me chamou bastante atenção. Então, as coisas que mais chamaram minha atenção foi a aula sobre cores, de a gente entender mais sobre as cores, porque não tem como, né? A gente precisa entender sobre as cores para poder falar sobre cores com o cliente, né? Então, para mim, isso foi uma das aulas que eu mais gostei. E também esses pontos que eu acho importante que a gente tenha segurança para passar para cliente, como orientar na coloração de um cabelo, como escolher boas maquiagens de acordo com a característica da cliente, entender contraste pessoal. Então, isso para mim esses foram os pontos mais, assim, que eu mais gostei de fato. Aula sobre cores, cabelo, maquiagem. Então, para mim foram as aulas mais, assim, que eu mais me senti animada, assim, sabe? Legal, que legal. Me fala como é a sua entrega agora, depois da formação Chroma e como era antes da formação Chroma a sua entrega de dossiê, enfim, a sua entrega de cores à sua cliente, partindo deste princípio aí de tudo isso de bom que você me falou, de positivo. Aham. Então, antes da formação Chroma eu atendia presencialmente, Uhum. mas eu acredito que depois da formação Chroma a minha entrega ficou mais individual, mesmo eu entregando online, eu não sei explicar talvez, mas quando eu entregava presencialmente, por eu não ter tanto embasamento sobre as coisas, eu acabava que eu entregava aquilo que era, né? Por exemplo, eu entregava um dossiê. Eu entregava o dossiê para cliente, eu sempre tentei dar o meu melhor, né? Sempre tentei ali fazer o melhor que eu podia dentro do conhecimento que eu tinha. Eu atendia presencialmente, elaborava o dossiê e entregava posteriormente o dossiê para cliente. Hoje, como eu faço? Eu tenho uma pré-conversa ali com a cliente antes, colho as informações, né, as fotos que a gente precisa, faço a análise e me reúno com ela depois para fazer a entrega. E aí, depois dessa entrega, eu apresento todo o dossiê para ela, eu falo, né, algumas coisas que eu acho importante com relação à imagem pessoal, como a gente deve aplicar, coisas que eu não trazia antes, né? Eu acho que depois da formação, a- essa, esse olhar mais sensível foi aflorado dentro de mim e eu realmente consegui entregar aquilo que eu acredito. Como? Uma moto aqui, você ouviu o barulho? Nossa, eu... Não, então tá bom. não. Desculpa, te interrompi. Pode continuar. Imagina. Então, eu consegui ter mais sensibilidade na entrega. Então, hoje eu entrego, e eu entrego com mais segurança, de fato, né? Quando eu vou explicar um dossiê para ela, eu realmente entrego com aquele posicionamento de, não, é isso aqui, eu sei que eu tô falando, é isso aqui que funciona, e eu consigo ter esse olhar mais sensível para a cliente também, para entender o momento dela, entender o que que faz sentido para ela ou não, né? Não é simplesmente enfiar uma cartela de cores a goela abaixo, né? É fazer com que ela entenda aquilo que favorece, como ela pode usar na vida dela, o que que aquilo vai mudar na vida dela. Então, hoje eu consigo ter muito mais confiança para entregar esses pontos para ela, não somente a cartela de cores, mas o que fazer com essa cartela de cores. Então, hoje a minha entrega ela é muito mais individual e é muito mais também personalizada, sabe? Eu consigo realmente hoje olhar mais com mais carinho, mais sensibilidade e entregar aquilo que realmente faz sentido e não só entregar a cartela de cores. E quando você faz essa entrega, Kathleen, para sua cliente, o que você sente dela? O que você sente que a sua cliente, ou qual o feedback que ela te dá após a sua entrega? Fala para mim, qual é o resultado pós-entrega
ou o feedback Então, que você tem da sua cliente? normalmente elas amam, né, todo o conteúdo, porque eu acho que muitas pessoas vêm com a ideia de que coloração pessoal é algo mais superficial, talvez só umas cores que ficam boas e tal, mas quando elas veem realmente tudo que a coloração pessoal pode entregar, tudo que ela pode gerar de mudança na tua imagem, acho que o olho brilha, assim, elas realmente ficam encantadas, né? Então, e até com essa minha nova entrega, assim, o feedback que eu recebo também é muito sobre a entrega, de fato, né? Falando sobre essa sensibilidade, sobre esse carinho. Então, acredito que a maioria, assim, sempre sai achando, sempre sai tendo a certeza de que era mais do que elas esperavam, né? Às vezes vem com uma ideia ali de coloração pessoal muito superficial, e daí quando a gente faz a entrega ali daquilo que, tudo que a coloração pessoal vai poder gerar de mudança, acho que gera esse sentimento de superação, sabe? Tipo, nossa, foi muito mais do que, é muito mais coisa, é muito mais informação do que eu imaginava. Então, acho que a maioria sai com esse sentimento de que é mais do que ela imaginava. Bom, que legal. Kathleen, em relação a. Porque geralmente no presencial, bom, é totalmente diferente, não é? Do online, É, tá? sim, A gente tem que se deslocar, tem que, de repente, se você não tem um espaço, você aluga um cowork, enfim. sim. Qual foi as facilidades que você sentiu, que você colocou assim, pesou sei lá, colocou no papel mesmo? O que que você descreve sobre essas questões de facilidade da aplicação da metodologia Chroma em relação, assim, aplicabilidade online diferentes de um presencial, por exemplo? Sim. No presencial, a gente geralmente tinha, eu não tenho um espaço físico, então eu sempre tinha que ou na casa da cliente ou alugar um coworking, mas sempre tinha aquela dificuldade da luz correta, de um espaço adequado. Então, essa foi uma das principais facilidades de não precisar ter esse deslocamento e essa preocupação com o ambiente, né, para a gente conseguir fazer a análise correta. E acredito que também o tempo, né, através da análise de íris ali, a gente consegue fazer com um tempo muito menor do que um atendimento presencial ali através dos tecidos, né, ali. Hoje ainda eu levo um pouco mais de tempo, mas acredito, porque eu fico ali realmente observando e olhando e tudo mais, mas conforme a gente for pegando a prática, em 5 minutos, menos de 5 minutos é feita, né? Então, imagina o tanto de clientes que eu consigo atender num tempo que eu atenderia presencialmente, né? Sei lá, às vezes o meu atendimento presencial levava em torno de 1h30, 2 horas. Hoje, se eu for fazer 2 horas direto de análise de íris, imagina quantos clientes eu vou conseguir atender. Então, isso é um dos fatores bem importantes, né, que eu consigo atender mais com menos tempo. E eu acho que também a qualidade de vida de tu poder trabalhar de qualquer lugar, né, trabalhar de casa, trabalhar, sei lá, vou viajar e eu consigo continuar atendendo, porque eu não preciso de um espaço, eu não preciso dos materiais físicos, eu simplesmente preciso da íris da cliente e do meu olhar ali para a íris dela e conseguir dar o diagnóstico, né? E tendo ali todos os dossiês já pré-preparados, pré-prontos, né? É tudo muito rápido. Então, é muito o tempo que eu vou levar para cada cliente, nem se compara ao tempo que eu levaria para uma cliente presencial. Kathleen, me parece que é tão mágico tudo isso que você está dizendo. Eu vou te fazer uma da chave, tá? Da Sim. metodologia. Com todas essas facilidades, você consegue analisar um olho, somente olhos claros ou olhos escuros também? Fala para mim como funciona essa dinâmica, que é a pergunta que não quer calar, que todo mundo tem muita dúvida. Então, essa foi uma uma ala mágica ali, né, da formação, né, essa questão dos olhos escuros. Eu mesma, meu olho ele é mais escuro, e eu olhava para ele e falei, gente, mas não dá, não vai dar para ver nada no meu olho, porque não tem como, ele não é nada, não tem nada aqui de estrutura, né? Ele só tem uma cor. E aí, quando a gente teve a aula ali que você ensinou os truques certos para a gente conseguir ter essa foto de um olho escuro, aí sim, aí
foi até legal, assim, né? Porque daí eu consegui, por exemplo, ver realmente a estrutura do meu olho. Eu nunca tinha parado para ver, nunca tinha conseguido ver tudo que tinha ali na minha íris. E aí, quando a gente fez essa foto ali, eu falei, nossa, é muito. Foi uma sacada muito inteligente, né? Você comentou até que muitas pessoas, muitas outras formações, enfim, não tem essa. Já chegaram a falar, né, que não existe como fazer análise de uma íris de um olho escuro. E aí a gente consegue ver que claramente a gente consegue fazer e é muito legal a gente ver essa estrutura assim de um olho escuro que a gente não consegue ver olhando para ele assim, né? Então, isso aí foi uma. Catherine, olha só, diante de tanta coisa legal que você está dizendo, assim, uma coisa que me toca profundamente, enquanto um professor, um instrutor, enfim, tá? Eu acredito cada vez mais que seguir uma metodologia que te guia, que faz com que você trilhe realmente o caminho o qual você vai levar o seu cliente, eu sempre prezei muito por isso, né? Uhum. Fazer com que o aluno passe por todas as intempéries, podemos dizer assim, que o seu cliente vai passar. Como que você vê isso, vê este sentimento, particularmente meu, tá? Você acha que isso realmente é válido ou que isso, sei lá, é coisa muito mais da minha cabeça, que eu poderia ter falado de uma forma, sei lá, talvez menos abrangente, mais superficial? Também daria certo. A minha Você, didática na formação, como você vê a minha didática na formação? para mim, a sua didática na formação foi o que fez toda a diferença. Foi essa linguagem de professor que eu acho que falta em muitas formações, né? Trazer embasamento, trazer pesquisa, trazer fatos comprovados de que é isso que eu estou te ensinando, porque é isso que é, né? Eu me identifiquei muito ali com a sua forma de ensino, porque você até comentou, né, que gosta, sempre gostou também de ir a fundo, de ir no detalhe, né, de saber, e é uma coisa que eu também, e isso é uma coisa que eu também gosto, e é dessa forma que eu gosto de aprender também, aquilo que eu aprendo, né? Então eu gosto de saber o porquê, eu não gosto de só saber o que é, né? Eu gosto de saber por que que é aquilo, porque assim eu consigo realmente transmitir o conhecimento, senão eu não consigo. Eu fico eu paraliso, porque, cara, não tem como eu explicar algo para cliente que eu realmente não sei o porquê daquilo. Por que que eu vou falar para ela que isso funciona se eu não sei o porquê que isso funciona? Eu só sei que funciona, mas eu não sei o porquê. Então, é essa sua abordagem de professor mesmo, de pegar na mão, de mostrar, é isso aqui porque é isso, sabe? E também essa questão de tá ali lado a lado, dando apoio, mostrando aonde está errando, mostrando aonde está acertando. Eu acho que para mim foi fundamental no meu aprendizado. Foi assim o que fez a diferença para mim, de verdade, esse seu olhar mais individual ali para cada aluno, né? Sempre teve esse olhar ali durante as aulas, né? Cada pessoa, ela tá num nível de conhecimento diferente, ela tá num processo diferente da vida dela e precisa desse, né? Porque se for da mesma forma, né, se o olhar for o mesmo para todas as pessoas, tem pessoas que elas não vão conseguir sair dali com o conhecimento que foi passado. E ali foi o contrário, né? Você sempre estando olhando para cada cliente, para cada aluno, de uma forma individual e sabendo o limite, o espaço de cada um, para que cada um saísse dali com esse conhecimento de uma forma igual, né, para todo mundo. Então, por mais que ali na nossa turma tinha pessoas que faziam já a coloração, tinha pessoas que não faziam, tinha pessoas que já conheciam o método, tinha pessoas que não conhecia, e eu acredito que todo mundo saiu dali com o mesmo sentimento. De eu aprendi, eu vou conseguir aplicar, né? Pode ser que eu tenha que praticar, mas eu vou conseguir, né? Pelo menos foi o que eu senti da turma, assim, de que todo mundo saiu dali sabendo que iria conseguir aplicar. Não saiu com aquele sentimento, ai, será que eu vou conseguir? Eu até conversei com algumas meninas ali posteriormente, e todas elas, assim, também passaram essa segurança de que não, precisa de prática, porque assim como tudo na vida, a gente aprende, a gente precisa aplicar e praticar para a gente conseguir ser boa naquilo, né? Mas todas saíram com esse sentimento de que eu aprendi, agora é só eu praticar. O conhecimento eu tenho,
né? Então, acredito que essa abordagem fez toda a diferença ali para todo mundo ali da turma. Bom, nossa, eu tô ficando emocionado de ouvir você falar toca, porque na verdade, o que eu tenho como propósito de vida, Kathleen, sabe? Eu ainda, Uhum, hoje eu postei uma frase que não é minha, que é de um filósofo, na verdade. Eu vou ler aqui para ti, eu postei lá nos meus stories, uhum, e eu acho que vem bem de encontro, sabe, com essa fala que você teve agora. É uhum, algo que eu acredito demais, assim, de verdade, porque é algo que eu sempre tive na minha mente, sabe? Se você não for, se você não puder acrescentar na vida de uma pessoa, seja dela quem for, do seu esposo, do seu filho, da sua família, seus primos, amigos, seus alunos, que seja, né? Essa frase diz assim, ó: certifica-te de que és fator de soma na vida das pessoas de que participas. Olha que frase forte. É de muito. um filósofo, né, do Marco Túlio Cícero. Bem, né? Então, Uhum, eu acho que o propósito é esse, é de que eu consiga acrescentar na sua vida. Por exemplo, você me deu uma oportunidade, vocês me dão oportunidades. Quando vocês decidem falar assim, olha, eu vou ver o que que aquele cara lá está falando sobre essa metodologia, uhum, que é análise de íris. E vocês vêm, tipo, às cegas. Eu sei o que eu vou entregar, mas vocês não sabem o que vocês vão receber, sim, né? Então aí, depois da minha entrega, ouvir um depoimento como este aqui que você trouxe agora, meu Deus do céu, para mim, porque assim, eu acredito piamente que eu consegui acrescentar, melhorar um pouquinho que fosse ali, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal, e você uhum, agora, você está entregando também, você está me fazendo crescer, então a gente está juntos, né? Não sim, eu acho que não é nada individualista, muito pelo contrário, né? É um elo de construção, de conhecimento, de respeito pelo ser humano que você é, pelo ser humano que eu sou, pelos nossos clientes que virão. Porque uhum. a minha preocupação é a sua preocupação. Eu me preocupo se você faz um trabalho legal, você se preocupa se você está fazendo um trabalho legal para sua cliente, e essa energia vai fluindo, né? É tão Sim, gostoso isso, né? é muito gostoso. E eu acredito que eu consegui com você, com a formação Chroma o que eu busco passar para minhas clientes. Eu sempre tive na minha mente no meu coração, de que eu não queria apenas entregar uma cartela de cores. Eu queria entregar mais valor. Eu queria entregar algo a mais, né? Era sempre esse o meu desejo. E eu sempre orava muito por isso, de que a minha entrega fosse além de uma cartela de cores, né? Porque só uma cartela de cores é um pouco superficial, mas entregar além daquilo, algo que vai realmente gerar um impacto na vida dela, né? Tanto pessoal quanto profissional, era aquilo que eu queria. E eu acredito que eu tive isso com formação porque não foi só um curso, né? Eu consegui trazer esse valor para mim, para dentro também de mim, da minha vida pessoal, da minha vida profissional, e realmente consegui replicar isso com as minhas clientes, né? Essa formação, por ser esse olhar mais individual, esse olhar para cada aluno ali de uma forma diferente, reflete na forma como a gente atende fora também. Faz com que a gente atenda dessa forma também, né? Diferente de a gente ter uma formação muito superficial, onde você vai ali fazer análise e tal, vai chegar na cartela, vai entregar a cartela para o cliente e ela decide o que faz com aquilo. É muito diferente de você ter uma formação que tá ali te pegando na mão, te mostrando. E aí, consequentemente, você vai replicar aquilo que aprendeu, não só o que aprendeu de conteúdo, mas a forma que foi passado o conteúdo, você também vai conseguir replicar nas suas clientes. Uhum. Então, acho que eu consegui com a formação aquilo que eu busco para minha vida também. Se eu te pedir para você fazer um resumo do que foi a formação Chroma para ti, na sua vida profissional, Uhum. na sua vida pessoal, o que que você tem para me dizer? A formação Chroma para mim foi um divisor de águas, literalmente. O motivo que fez eu voltar para consultoria de cores, né? Eu tinha dado essa pausa porque eu
não tinha 100% de segurança no método, então ela foi realmente um divisor de águas. Foi o motivo que fez eu voltar, o motivo que fez eu ter segurança, né? Então, para mim, foi... Aí meu celular. Para mim, ela foi realmente algo extraordinário, assim, eu tô colocando muita expectativa e eu já tô leve de saber que isso vai acontecer na minha vida, de que ela vai ser a minha missão aqui na Terra também, de entregar essas cartelas, mas não no sentido só de entregar a cartela, mas de entregar aquilo que eu realmente aprendi, de entregar essa identidade, de entregar essência, de entregar de externalizar a personalidade da pessoa. Uma frase que eu tenho usado muito, que é o que eu busco através da consultoria, é que não é sobre aparência, mas sim sobre transparência, né? Hum. Não é sobre usar uma roupa, usar uma maquiagem, usar um cabelo qualquer só porque é bonito, só porque, sei lá, tá na moda. Mas assim, de transparecer aquilo que a gente é já de fato, por dentro. Porque eu acredito que a maior beleza mesmo é aquela que a gente consegue trazer para fora, né? É aquilo que a gente consegue revelar sobre a gente mesmo. Então, para mim, ela está sendo sobre isso, é sobre essa transparência, sabe? Então, através da formação Cromai, eu consigo colocar para fora aquilo que eu quero dizer ao mundo também. Então, para mim, foi extraordinário, eu não tenho outra palavra, assim, foi realmente um divisor de águas e é aquilo que eu realmente quero fazer agora para minha vida. Meu Deus, que lindo! Tô me segurando aqui. É esse o propósito, é esse o propósito que eu tenho, sabe, Kathleen, de transformar a vida, Uhum. sabe, de causar esse impacto nele, né, de que ele Sim. veja as cores não apenas como um elemento estético, mas como algo Uhum. mais profundo. Pode falar. E eu até não te comentei, mas eu não sei, né, se você é cristão ou tem fé, acredita, mas eu sou bastante, né? E aí antes de fazer a formação, eu estava muito em dúvida se eu fazia ou não. Isso agora é bem pessoal, tá? Ah, ok, vamos. Eu não tinha certeza se eu faria essa formação ou não, né? Eu tava assim, eu tava conversando com Deus, né? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu volto, né? Porque eu parei, agora não sei se eu volto, tava com aquele sentimento, né? Volto, não volto. Será que isso vai me trazer a segurança que eu tava buscando? E eu fiquei ali durante uma semana, meditando e, né, pensando, será que eu vou, será que eu não vou? E eu falava para Deus, eu preciso de uma resposta. Eu preciso que o Senhor me responda se eu devo ou não devo fazer. E eu fiquei ali, fiz até um jejum, assim, sabe, para tipo, com um propósito mesmo. Será que eu faço? Será que eu não faço? Durante uma semana inteira. Quando foi no sábado, eu recebi uma resposta muito clara de Deus na minha vida sobre essa formação, de que eu realmente deveria fazer. E foi engraçado, porque você iria abrir o carrinho na segunda-feira. E no sábado eu recebi essa confirmação. E aí eu cheguei para meu marido e eu falei para ele. Eu sonhei, foi um sonho maravilhoso, assim, eu sonhei e realmente me dizia para falar, né? Que falava, em resumo, né? Essa resposta, ela falava, levante-se, não tenha medo, levante-se e eu te chamo. Então foi como se fosse uma confirmação para mim mesma, de tipo, toma essa atitude, faz, porque é eu que quero que tu faça agora, não é mais tu, sabe? É eu que quero. Então foi realmente muito. Eu fui fazer essa formação com muita certeza de que eu deveria fazer. E aí eu Meu Deus. peguei na segunda-feira e fiz. Ah, eu posso postar essa fala sua. Claro, Eu posso pode. postar, porque é um testemunho. Nossa, agora eu me emocionei, agora eu não consigo segurar, sabe? Porque eu também vou te contar algo bastante particular, assim. Por que que eu estou Uhum, emocionado? Porque essa semana a gente está na abertura, né, da próxima turma, enfim, da formação. E aí eu estava fazendo uma live, eu estou fazendo live todo dia, às meio-dia e 7, tá? uhum, E aí entrou uma pessoa lá na live, uma mulher, né? E ela falou assim: Meu Deus do céu, eu estava pedindo para Deus, eu estava orando para Deus, agora em pouco, que Deus me mostrasse algo, que eu pudesse mudar de profissão, que eu pudesse mudar de vida. E de repente você apareceu aqui no meu feed. E eu senti algo tão forte, e eu toquei para abrir o feed. Agora eu estou ouvindo você falar, e é tudo isso que eu nossa, sempre estava buscando para mim. Isso só pode ser uma que confirmação de massa. Deus.
Então, sim. assim, eu tenho fé, sim, né? Você perguntou, não sei se você tem fé e tal, eu Uhum, tenho fé, e a gente tem colocado muito essa energia de Deus, sabe, nesse negócio, uhum, né? Porque não é sim. fácil, Catherine, não é fácil, é nadar contra a maré, divulgar Uhum, uma nova metodologia, até as pessoas entenderem. É plantar, mas não estou dizendo que, enfim, que é difícil para todo mundo implementar algo, sim. né? E é um objetivo que eu sempre tive de vida, desde muito criança, que eu gostaria de deixar algo assim para a história da humanidade, sabe? Para Uhum, sei lá, que tocasse a vida das pessoas, né? E eu tô vendo cada vez mais eu tenho me esforçado para isso. Então eu tô vendo que realmente sim, assim, tipo, sabe, Deus está no negócio e tá provando, né? sim. Porque Não, com certeza. a gente não tá perto assim de estado, a gente tá, né? Uhum, Mas essa conexão é uma coisa incrível que só pode ser Deus, sim. né? Não, foi assim, para mim foi muito claro, tanto que eu fui fazer o curso assim com muita, eu tava muito com medo de fazer porque, né, era um investimento que eu tinha que fazer e eu não sabia se eu ia ter retorno, porque eu já tinha tentado uma vez e não tinha dado muito certo. Hum. Então, para mim, quando eu fui fazer na segunda-feira, quando eu decidi, foi muito assim para mim, cara, eu não preciso ter medo, é isso mesmo, eu tenho que fazer porque Deus me respondeu, né? E ainda foi muito engraçado porque eu falo, né, que ele, Deus, ele responde, ele dá a confirmação que é aquilo. Porque na primeira semana, na segunda-feira eu fiz o curso, quando foi acho que na terça ou na quarta-feira, veio duas pessoas interessadas em coloração pessoal, e eu nem estava divulgando mais. Fazia um ano que eu não estava movimentando o meu perfil. Então, assim, foi muito. Naquela semana eu falei, cara, tipo, sabe, ele manda a resposta e manda a confirmação de que era aquilo mesmo, porque eu não tava divulgando em nenhum lugar. Não tinha falado pra ninguém tanto que eu não tinha falado pra ninguém, era só eu e meu marido que sabia que eu ia fazer essa formação. Então, eu não tinha falado pra ninguém, eu não tava divulgando meu perfil, tava lá parado, meu perfil já há mais de um ano, e duas pessoas vieram pedir para fazer a consultoria de coloração pessoal. Então, para mim, foi realmente muito claro, assim, que realmente era isso que eu deveria fazer. E eu acredito que vocês também, então, vão conseguir cada vez mais, eu acho, muito mais clientes, porque quanto mais pessoas, né, fazerem, a análise dessa forma, mais o método é comprovado, mais as pessoas realmente conseguem entender ali o resultado. Essa cliente que eu atendi mesmo, ela falou, cara, meu, mas faz muito sentido, realmente, quando eu uso aquela cor, fica muito bom, e, meu, quando eu uso uma cor que era, por exemplo, o oposto Antes de eu falar o resultado para ela, ela falou, eu percebo que quando eu uso, por exemplo, tons muito pastéis, um rosinha muito claro, muito suave, assim, não me favorece tanto. E a cartela dela era Primavera Brilhante. Então, era realmente o oposto daquilo que favorecia ela, e ela já conseguia ver que aquilo não favorecia. Então, é muito assertivo, de fato, assim. Fez muito sentido para ela e fez muito sentido para mim também. Então, pô, foi bem legal. E eu acredito que cada vez mais a escola vai aí deslanchar. Amém, que deslanchemos juntos, porque esse é o Sim. Quais são os seus próximos passos aí, os seus próximos projetos em relação à coloração? Depois da Então, eu formação. tô Ai, Kathleen. Tô retornando agora, né? Criei alguns conteúdos com uma social media também para divulgar ali no meu perfil. Eu até vou te seguir no meu perfil profissional, que eu acho que não segui, até para você acompanhar ali e ver um pouco sobre o que que eu tô falando ali, o que eu Por começar a falar também favor, sobre o método. quero super. E também quero me formar também como visagista. Eu entendi que eu gosto dessa parte, né? Antes eu atendia como consultora de imagem, que né, englobava tudo, né? Questão de vestimenta e tudo mais. Só que o que eu mais gostava realmente era aquilo que era a questão do rosto, de como a gente pode harmonizar um cabelo, fazer uma maquiagem que valoriza, usar acessórios que realmente vão valorizar. Então, eu sempre gostei muito dessa parte de rosto, de cabelo, né? Essa questão do cabelo era algo que me gerava muita dúvida. E é algo que na minha vida fazia muita diferença. Eu sempre tive essa questão com o cabelo de fazer um corte realmente que me valorizava, se for para pintar, que eu pintasse de uma cor que realmente eu iria gostar. Então, esses pontos relacionados ao cabelo, ao rosto, sempre foram muito importantes para mim. E é o que eu mais gosto de atender. Então, estou me especializando agora em coloração pessoal, né, através da íris e também
agora no visagismo. Quero me aprofundar cada vez mais. Perfeito. Diante dessa sua fala, diante de tudo o que eu ouvi aqui hoje do seu depoimento, Kathleen, eu só tenho que te agradecer demais, demais. Mais uma vez eu digo, não vou cansar de falar sobre isso, pela oportunidade que você me deu de estar contigo, de entrar na sua casa. Eu falo que eu abro as portas aqui do Instituto, Uhum. o aluno, mas eu entro também dentro da casa dele e a gente cria essa conexão que é muito gostosa, que eu acho que é uma conexão de vida, de energia, de permissão, né? A gente se permite, e quando a gente se permite, Catherine, só tem que dar certo mesmo, não tem por Sim. que dar errado, né? Eu acho que Deus está no negócio quando, né, depois de uma confirmação dessa, Uhum. você teve assim. Não tem que ter dúvida, né? Sim. Tem que ir e agora, olha só, depois dessa sua fala, que eu não sabia dessa parte, né? Vendo as suas análises, vendo o quanto você teve a consultoria comigo, individual, e você foi bastante assertiva ali em todas as que você analisou, enfim, diante de não sei nem o que Sim. dizer, né? Então, assim, continua, você está no caminho super certo, você só tem que dar certo. Você só tem que dar Sim. certo, você não tem Amém. que ter dúvida. É Sim, eu tudo acredito muito que Deus une propósitos, então acho que o meu propósito com o propósito da escola, eu acho que fez com que isso acontecesse da forma que está acontecendo e que vai acontecer, né? Eu acredito que realmente que vai dar certo hoje. Eu hoje tenho essa convicção também de que vai dar certo, que não importa o tempo, não importa quanto tempo demore, mas que eu não vou parar até realmente dar certo. E eu, na verdade, eu acho que o dar certo está muito mais relacionado ao processo do que a uma linha de chegada, né? Então, dar certo é aquilo que eu estou fazendo com um propósito muito bem definido, com os meus valores, com os meus princípios, não fazendo aquilo que eu não acredito, realmente fazendo aquilo que eu acredito que é o certo. Então, eu acredito que dar certo é o que eu estou fazendo agora, é realmente fazer com essa minha confiança, essa segurança de passar esses resultados, que é diferente do que eu fazia anteriormente. Então, eu tenho certeza também que vai dar certo, que já está dando certo. já deu certo. Sim. Kathleen, eu quero te agradecer demais por essa oportunidade, tá? E te falar também que eu tenho muito, mas muito orgulho de ter você aqui comigo, tá bom? Eu que agradeço também a conversa, o bate-papo. Para mim é uma honra sempre conversar com você. Para mim é um privilégio, na verdade, ser escolhida para, né, fazer esse bate-papo. E eu espero que a gente ainda tenha muitos contatos ainda pela frente. Com certeza teremos, com certeza teremos. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada também. Foi incrível ver a história de superação da Kathleen, não é mesmo? Isso mostra que com as ferramentas certas, qualquer um pode elevar o seu nível profissional e fazer uma entrega diferenciada aos seus clientes. Se você achou essa história inspiradora, já curta, comente e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esta transformação. Eu te espero no próximo vídeo com mais um Conexão Evolua. Muito obrigado e até mais.